É, família cruzeirense, a mídia discutindo, né? O homem forte do Cruzeiro agora, né? Joaquim Pinto, né? Quem é Joaquim Pinto, né? O que ele vai fazer no Cruzeiro? Pois é, pessoal. Joaquim Pinto é aquele cara da equipe de scout que é responsável por vendas, pegar jogadores ali que não esteja num mercado não tão bom, né? Traz para geralmente ele trazia para o Benfica e o Benfica revendia. O jogador se destacava e ele vendia preço de ouro, né? O Cruzeiro, isso aí se passa, pessoal, pela reformulação que está tendo no Cruzeiro, né? Hoje o Cruzeiro é uma equipe organizada, é uma equipe, claro, o Pedrinho tá entrando com dinheiro, mas vale ressaltar aqui que tem que ter organização, né? Tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter pessoas ali do meio do mundo do futebol que entenda, né? Então, sem sombra de dúvida, Joaquim Pinto chega aí com um status de estrela, né? Principalmente o cara aí que no futebol europeu é reconhecido, né? Vamos ver o que a mídia fala aí. Créditos do vídeo vai para os donos da bola, né? TV Band de Minas, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Enchendo a tela, olha lá, João Félix, Enzo Fernandes, Davi Nunes, o João Félix não foi revelado. Davi Neres, David Neres, Pedrinho, Yarenchuk, Roman Yarenchuk, jogadores que ele vendeu. Everton Cebolinha, Luca Waldschmidt, Lucas Veríssimo. Entre compras e vendas, esse homem é um monstro. Peraí. Não, parece o Elton, inclusive. Ele é do departamento, falou que a cara do Elton ele era do departamento de scout do Benfica, né? Deixa eu pegar o cargo dele aqui direitinho, pra não ter erro, cara. Mas olha... Não, porque assim... Eu imaginei que estavam falando mais sobre os jogadores contratados por ele e depois negociados. Entre compras e vendas. Não, é porque assim, você olha pra esses jogadores aí, ó, eu acho que a exceção do João Félix, que eu acho que foi revelado no Benfica, eu não me lembro, tá? Não me lembro mesmo. Os outros todos são indicações do departamento chefiado por ele. É isso, o Enzo Fernandes, cara, é um baita jogador. Lamento, inclusive, que ele não seja brasileiro. Mas você pega aí Darwin Nunes, o Marcos Leonardo, que pra mim também é bom jogador. Aí você vai pegando os caras que foram contratados. Inacreditável, é muito cara bom, exceto o Pedrinho, que foi negociado num preço interessante posteriormente. O Pedrinho destoa muito ali, né, cara? O Thiago Soares do Celeste Sites, é isso? Celeste Insights. Foi ele que produziu isso aqui, que é a matéria sobre o Pinto. E o Pinto vem firme, né, Valu? Acho que vai dar muito certo, né, Valu? O Joaquim, né, Pinto, é o profissional que está chegando, para falar a respeito de, por exemplo, o Enzo Fernandes foi vendido por 121, foi comprado por 44 milhões. O Darwin Nunes foi vendido por 85. Pagou uma bagatela. Foi adquirido por 34. Aí. O David Neres foi adquirido por 15, foi vendido por 28. Falando em milhões de euros. O Arthur Cabral está nessa lista também? Não, nessa lista aqui não. Temos o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo, ele foi adquirido por 22 e vendido por 40. Enfim, e todos esses jogadores têm uma questão importante. Jogadores que, no máximo, 25 anos, então atletas com muito potencial de revenda, né? Pro mercado. Claro, essa realidade desses números aqui é uma realidade completamente diferente em termos de futebol sul-americano. Agora, o Joaquim Pinto, ele é um cara que, sabe quando algum jogador se destaca na Libertadores, mas aí já é oitavas de final, quartas de final, e que nós aqui no Brasil olhamos e falamos, esse jogador aí, talvez um jogador interessante, quanto que é o passe? E aí o passe já está muito caro, ele é o cara que consegue exatamente, antes desses caras eclodirem com algum destaque nas competições na América do Sul, ele consegue trabalhar com o seu departamento de scout e conseguir captar. Acho que é bem interessante e teremos um maior refinamento com relação aos atletas que forem contratados agora pelo Cruzeiro. Futebol não é só planilha, mas é muito importante você cada vez mais profissionalizar, principalmente aqueles jogadores, para que você não faça investimentos que possam, logo ali na frente, significarem um insucesso dentro do clube e um prejuízo, coisa que a gente viu nos últimos tempos no Cruzeiro. Você acha que o departamento de scout antes da chegada do Pinto era ruim?
Não. O que pode mudar daqui para frente? Primeiro que a questão do Joaquim não é o departamento, né? É a questão da autonomia que esse departamento não tinha. Então, tudo isso diz a respeito. Não adianta você ter grandes profissionais, mas você não dá autonomia a esses profissionais. Então, o Cruzeiro tinha uma estrutura de futebol, um funcionamento que teve, não foram só coisas ruins, não, mas tinha o poder centralizado na figura do Alexandre Matos. Era um poder completamente centralizado lá. A autonomia dele. Existiam os outros, mas quem, de fato, era a voz mais ativa e que determinava rumos era o Alexandre Matos. O departamento de futebol do Cruzeiro passou por uma nova reestruturação. E não é pelo fato de não ter a figura somente do Alexandre Matos, não. Entenderam que é importante que os processos de contratação no Cruzeiro precisam de se dar de uma outra forma. Isso quer dizer que daqui para frente, então, Valu, tudo vai ser certo? Não, gente. Ninguém tem essa garantia nem numa receita de bolo. Quanto mais em algo tão complexo de futebol. Eu acho, a mim agrada quando o Cruzeiro, o Atlético, o América, os clubes de uma maneira geral, melhoram os processos, profissionalizam mais os requisitos para trazerem jogadores, porque isso pode significar uma diminuição na margem de erro. Antes não era profissional? Não tem isso na minha fala, Thiago. O que eu disse. Só que eles profissionalizaram mais. Antes era o quê? Era amador? Aí fica a seu critério. Sinceramente, Valor, eu discordo bastante de você, embora eu acho que é uma baita contratação. E tem um ponto importante, e muito importante mesmo, que além de ser um profissional com um currículo que nós estamos vendo aqui, se puder até mostrar de novo esse currículo que fica aqui ao nosso lado, olha o que o cara conseguiu fazer de venda do clube. É muita grana. Nós estamos falando em 471 milhões recebidos para 193 milhões gastos. Então nós estamos falando de um profissional que tem uma qualidade muito boa e inquestionável. Mas é um cara que o Jardim conhece e sabe da capacidade dele. Tanto que o Jardim se tornou uma espécie de... Hoje o CEO do Cruzeiro é o Jardim, né? A verdade é essa. Hoje, o cara que atua como CEO do Cruzeiro no dia a dia é o Leonardo Jardim. Então, o técnico encontrou que na cabeça dele é a melhor opção. E vem com o aval e a confiança total dele, de conhecimento do Leonardo Jardim, como é o trabalho do Joaquim Pinto. Então, esse trabalho vai ser exercido aqui por uma pessoa de extrema confiança dele. Vocês já trabalharam juntos, vocês já estiveram juntos. Não é só nesse sentido que você gera e que você conquista a confiança de alguém. A pessoa, o Joaquim, por ter trabalhado tanto tempo no Benfica, um dos principais clubes do futebol europeu, o Leonardo Jardim, por ser português, vai ter esse entendimento e esse conhecimento do que é o cara. Então, vem com esse aval, com a confiança e que deve sim gerar bons frutos para a equipe do Cruzeiro. A melhor parte a destacar é só a experiência dele com o nosso mercado, né? Porque Darwin Nunes, uruguaio, também a gente ali o Enzo Fernandes, argentino. Então a gente vê um cara, e tem um Pedrinho também que é daqui, aí tem um Cebolinha, que eu não acho que foi um erro de avaliação, ali entrou como prejuízo, mas o Cebolinha, como quando jogava no Grêmio, ele era ruim de bola? Não, ele era ruim de bola? Ele era... Que isso, cara? O próprio Pedrinho... Ele era o sobrenome do Joaquim. O Pedrinho eu não acho, não, porque ele brilhou muito na Copa São Paulo. Sim, mas aí quando aparece com essa pouca idade, o cara já explode, você vai lá e se garante. Agora, não quer dizer que você buscou na Copinha ou buscou um jogador jovem num clube, que esse cara vai voar, vai explodir. Gente, por exemplo, futebol é feito de acertos e erros. O Vitor Roque era um cara que eu imaginei que fosse explodir no Barcelona. Pô, e ele tá de volta lá no Palmeiras e nem titular ele tem sido no Palmeiras. Ele tá passando um momento difícil, vamos com calma. Sim, é por isso que eu falo. Tem uma série de fatores. Por exemplo, você aponta o dedo e diz, o Patrick não estava jogando no Atlético. Mas você viu as entrevistas, que aliás o Patrick fala muito bem. Eu gostaria, inclusive, até de um dia ele participar com a gente aqui. Ele fala muito bem. E é bom jogador, né? Tem características interessantes. E aí, cara, depois das declarações dele, a gente foi entender que ele tinha sérios problemas na vida pessoal, entendeu? Dizer que isso não tem influência no resultado do trabalho do cara também é uma maldade, né? E outra coisa, o Cruzeiro tem feito um trabalho. Quando o Cruzeiro conheceu
O que o Léo Jardim fazia fora do banco de reservas, no dia a dia, o Cruzeiro entendeu que ele vem de uma escola que é uma referência no mundo, né? De preparação de profissionais, seja do scout ou ali para treinar e tal. E aí o Cruzeiro falou, opa, talvez implantar isso aqui seja uma ótima saída. E aí falou, Matos, o seu sistema a gente vai deixar de lado e a gente vai trabalhar mais no sistema do Jardim. E quem trouxe o Jardim foi exatamente o Matos. Então começaram a entender que o Jardim poderia ser mais que um treinador. Ninguém entregou a chave do CT para o Jardim, mas dá autonomia para ele trazer indicar um cara do scout, para daqui a pouco ele indicar um jogador aqui, outro acolá, que é inerente ao trabalho de treinador. Agora, que o Cruzeiro tem se preocupado em mudar o sistema desde a formação até a chegada do jogador ali no time profissional, ou também de formação e daqui a pouco colocar o garoto para vender e faturar, talvez o Pinto seja o mais indicado. Aliás, daqui a pouco nós vamos ver o elenco do Cruzeiro para saber como é que o Pinto vai entrar nesse elenco aí e tal. Mas antes eu preciso só falar de uma super novidade e já pedir desculpa aqui à turma do pessoal da Nuve, porque eu coloquei a minha tábua que eu mostrei de churrasco, que eu ganhei da Nuve. Pois é, nação cruzeirense, a mídia de todo o Brasil, né? Os mineiros discutindo a chegada do Pinto, né? Trabalhou muito tempo na Europa, da equipe de scout do Benfica, é reconhecido mundialmente, né? Então o cara chega aí com um bom currículo, né? Ele é conhecido como Joaquim Pinto, né? Foi destaque mais quando ele estava no Benfica. É um cara ali que trabalha com a equipe de scout, na compra e venda de jogadores. Eu sempre disse, inclusive disse no vídeo anterior, que o Cruzeiro está pensando de realmente numa reformulação, como começou aí na compra de Pedrinho, né? Então tem que pensar grande, pessoal. Tem que pensar grande. Vamos ser bem realistas, né? Esses dirigentes aqui do futebol brasileiro, você vê os adversários da gente aí, os caras que estão um pouco na frente da gente. Por exemplo, o Flamengo foi lá e trouxe José Bolt. O futebol brasileiro não pode se limitar a um profissional só aqui no Brasil também, né? Ok, não estou dizendo aqui que não tenha profissional capacitados, né? Mas para isso tem que provar, né? Para isso você tem que provar que realmente você é profissional, que realmente vale a pena. E ultimamente aqui no futebol brasileiro não dá, pessoal. Não dá mesmo, né? Como eu disse, né? Vamos esperar aí o Cruzeiro. Para mim essa temporada vem forte. Não só para mim, né? Eu acho que para todo mundo, né? A mídia, né? Os antes já começou a olhar para o Cruzeiro com um olhar diferente. E agora ele sabe que o Cruzeiro venceu 2 favoritos, Flamengo e Palmeiras. Encostou na parte de cima e vai brigar pelo título. Copa do Brasil, o Cruzeiro tem tradição. Pegou o CRB, né? Para mim, o Cruzeiro é forte favorito. Se não passar pelo CRB, para mim será uma zebra. A equipe começou uma evolução gigantesca. Depois da chegada de Leonardo Jardim, se ele chega ali... Se a primeira contratação fosse Leonardo Jardim no lugar de Fernando Diniz, eu acho que o Cruzeiro hoje estava colhendo os melhores frutos. Não tinha tido alguns prejuízos que tivemos aí, você sabe qual é, né? Mas nunca é tarde, né? Para recomeçar. Tá recomeçando, tá no caminho certo. Eu acho que tem tudo aí para dar certo com o Leonardo Jardim, com Pinto, né? Joaquim Pinto. São profissionais que conhecem o mundo do futebol. Eu garanto que vão querer o melhor para o Cruzeiro. Eu acho que Pedrinho fez a escolha certa, né? Pedrinho que é aquele cara, pessoal, que ele entra com dinheiro, né? Mas vamos ser bem realistas. Às vezes você não pode agir só com emoção, né? Você tem que agir com os números, com os argumentos, ver o que é o melhor para o clube, né? Às vezes você não pode se deixar levar só pelo coração. Por exemplo, como foi a compra de Dudu, né? Dudu, o Cruzeiro trouxe ali mais pela empolgação que queria trazer. O prejuízo foi gigantesco, né? Por isso que tá vindo aí o Joaquim Pinto, né? Ele que é consagrado por comprar jogadores baratos, o jogador evoluir no clube e depois revender por valores bilionários. Então, como o Cruzeiro é uma SAF e é uma SAF responsável, nada mais justo, né? Pedrinho aí, para mim, acertou de mão cheia, né? Eu sei que tem muito torcedor aí que talvez fique com o pé atrás, mas um grande clube de futebol precisa
de grandes profissionais. Uma empresa precisa de grandes profissionais. Então, sem sombra de dúvida, Pedrinho aí acertando e a mídia discutindo, né? Também concordando. Claro, vai ter sempre alguns que é contra, mas eu acho que está no caminho certo. Né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Raposa News e até a próxima, pessoal.